dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Deus seja louvado. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Olha para o teu irmão e diga, é bom te ver aqui, irmão, amém? Diga para o teu irmão, Deus nos deu poder, né? Poder. A Bíblia fala que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação, né? Por isso que João, quando ele vê tudo que Deus fez, a grandeza de Deus e o amor de Deus por seu povo, então ele escreve dizendo, vós o tem vencido, porque o maior habita em vós. Amém? Nós temos que ter essa convicção, né? Nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração. Deus é um Deus que opera em cima daquilo que nós realmente esperamos. Hoje até eu vou falar bastante sobre isso. Mas se nós não esperamos nada, automaticamente nós não vamos estar em concordância com Deus. E automaticamente nós vamos ficar sempre no banco da espera, né? No banco da espera. Nós não vamos receber. As dificuldades acabam vencendo. Sabe, aquilo que Deus conquistou para nós, pertence a nós. Por isso que nós devemos crer. Lá em Atos, capítulo 17, se você abrir lá, olha o que Paulo escreve dizendo, o livro de Atos, lá no capítulo 17. Outro dia numa live, até mesmo eu falei sobre isso. Numa live, eu disse a respeito disso. Paulo, ele fazendo o discurso dele, né? Então ele chega a dizer aqui coisas preciosíssimas, né? A respeito de um Deus que as pessoas tinham colocado lá uma plaquinha, né? No capítulo 17, lá em Atenas, quando Paulo esperava Silas e Timóteo, né? Paulo entrou lá dentro e viu uma tipo de uma concha acústica, onde eles debatiam sobre religião, sobre política. Eles discutiam muitos assuntos ali, os filósofos. E Paulo então, olhando lá, vê um altar e vê tudo aquilo que eles usavam como adoração aos deuses que eles acreditavam que existia. Mas depois de muitos ali, havia uma plaquinha, ao Deus desconhecido. E Paulo então também começa a conversar com eles e diz para eles, olha, esse Deus que vocês estão aí até mesmo cultuando eles, mas sem o conhecer, é esse Deus que eu dou testemunho, é esse Deus que nós pregamos, que nós falamos. Olha lá que Paulo diz. Então Paulo ficou de pé diante deles, versículo 22, na reunião da Câmara Municipal, e disse, atenienses, vejo que todas as coisas vocês são muitos religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. E olha o que ele fala agora. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e é Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada para ele, pois ele é mesmo quem dá toda a vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas, né? Para viverem na terra. Veja, irmãos, quem é Deus? Paulo ele afirma aí, nele todo mundo vive, existe e se move. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizer assim, não, Deus está comigo. E a pessoa é um alcoólatra, é um viciado, ou pervertido no mundo. E ele diz, mas Deus está comigo.
E é verdade, Deus está com ele. É uma verdade. Porque Deus é a vida. Sem Deus, acabou. Sem Deus, acabou. Por isso que a Bíblia fala, é Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Deus é Deus. Ele é o Criador. Tudo que está no mundo, Ele criou, Paulo fala. Tudo. Inclusive nós. Inclusive nós. Você está aqui porque Deus criou você. E quer queira, quer não, aceitar o que Deus tem para você ou não aceitar o que Deus tem para você, mas Deus está conectado com você. Porque quando Ele sair de você, acabou. Quando Ele determinar, acabou. Ele é a vida. O mundo inteiro, toda a criação, é Ele que mantém. É Ele que mantém. Então tem hora que eu fico pensando, quanto a nós que somos filhos de Deus, quanto a nós que Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, o qual nós cremos hoje, e por crermos, recebermos Ele na nossa vida, nós nos tornamos, pelo poder de Deus, filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, e a natureza de Deus está em nós, porque nós recebemos o Espírito de Deus, a natureza de Deus está em nós. Então, quanto a nós, o que Deus não faz por cada um de nós que somos filhos de Deus? A razão é, muitas vezes as pessoas o desconhecem. Você está entendendo? E por ter desconhecimento, o homem, o ser humano, a mulher, sei lá, fica em dificuldade. Fica com pensamento duplo. E quando uma pessoa tem pensamento duplo, ora ela diz, tenho fé e vou conseguir, mas surge o problema. Ela volta para trás. Ela desanima. Porque falta nela o quê? Um conhecimento do próprio Deus. Um conhecimento da palavra. Um relacionamento com a palavra. Com aquilo que Deus tem para cada um de nós e que já foi concluído através de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, no Velho Testamento, Deus falava através dos profetas, de muitas maneiras, de muitas formas, mas hoje Ele já nos falou através de Jesus Cristo, a quem Ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Então o que nós devemos fazer é aprender através de Jesus quem é Deus e o que Deus fez através de Jesus para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que o receberam, o que está já conquistado no Calvário para cada um de nós. E graças a Deus, esta noite, Deus tem muitas coisas para nos acrescentar. Diga graças a Deus. Então eu posso dizer, aquilo que você precisa, a resposta que você espera, ou o milagre que você necessita, com certeza Deus estará fazendo na tua vida. Diga graças a Deus. Deus é bom. Vamos orar, irmão. Leva seu pensamento a Deus agora. Você aí na sua casa, que está conectado conosco. Você que está aí reunido com sua família. Olha, seria tão bom que você viesse presencial aqui junto conosco, né? Porque a Bíblia fala que na comunhão, né? Na comunhão, aqui nós podemos trocar ideia, trocar pensamento, né? Conversar, trazer mais a claridade das coisas. Quando um fala, um ouve, o outro também fala, tem o direito de falar, de perguntar, de tirar as suas dúvidas. Por isso que Deus preparou uma congregação. Por isso que Paulo fala, não deixando a vossa congregação. Veja a dificuldade do mundo hoje em agregar, trazer de novo os estudantes à escola. E a falta que faz. O próprio professor diz assim, eu preciso estar andando no meio deles. E se eu estou andando no meio deles para poder tirar dúvida, para poder dar um esclarecimento melhor, eu saio da frente da live, eu saio da frente da câmara, e aí eu não tenho como explicar para quem está do outro lado. Você está entendendo? Porque não tem como tirar dúvida também, não está presencial. A dúvida, o problema, a dificuldade que está tendo no mundo de hoje, justamente por causa disso. Mas Deus já tem essa dificuldade e não é de hoje. Por isso Paulo fala, não deixando a vossa congregação como muitos. Porque é aqui, Davi disse, eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que estar em outra parte. Por quê? Porque lá Deus me ensina. Lá eu tiro dúvida. Lá eu sou esclarecido. A palavra de Deus, ela traz luz. Quando ela vem,
A luz, ela traz luz, ela esclarece, ela mostra o caminho, ela mostra a direção, ela fala para nós o que nós precisamos fazer em todas as áreas da nossa vida. Mas tudo vem por estarmos ligados com Deus, né? Junto no lugar onde Deus preparou. Mas glória a Deus por isso. Nós estamos vivendo uma época onde muitos não têm condição de vir, mas Deus também irá abençoá-los, né? Mas aqueles que têm condição de vir, deve vir, não pode usar isso como um pretexto. É isso que eu quero dizer. Agora ficou mais fácil de ser crente. Não, irmão, ser crente é difícil. Ser crente não é fácil, nunca foi e nunca vai ser. E eu creio ainda, vai se tornar muito mais difícil ainda. Pelo que nós entendemos e vemos acontecer as coisas no mundo. Muito mais difícil. Mas nós podemos, porque Deus jamais, né? Ele disse, jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei. Estarei convosco até a consumação do século. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ele está aqui, Ele é presente junto com o seu povo. A Bíblia fala que Ele está no meio do seu povo, né? Ele está presente. Onde houver 2 ou mais pessoas em o meu nome, disse o Senhor, ali eu estou, né? Ele está aqui no nosso meio, Ele está aí junto com você na sua casa, reunido com sua família. Ele está presente, né? Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai. Te agradecemos por mais este dia, onde o Senhor sustentou-nos, Pai. Manteve-nos conectados contigo, Pai. Ó Deus, alicerçado nesta rocha que é inabalável, Pai. E agora preparou esta noite, Pai, para falar conosco, para que o Espírito trate com cada um de nós, para que o Espírito, ó Deus, venha tirar as dúvidas, venha tirar, Deus, aquilo que tanto atrapalha o teu poder de agir em nossas vidas, Pai. Por esta razão nós te louvamos, Pai, e estamos aqui com um coração aberto, Pai, com um coração receptível à tua palavra, com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz, para Deus também poder, Pai, participar contigo, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. Pai, que esta noite, Pai, uma noite de milagre, uma noite de maravilhas, o teu santo nome seja glorificado através de nós, Pai. Muitas famílias aqui representadas, outras famílias também no seu lar, na sua casa, também Deus representada, Pai. E tu, Deus, é um Deus que age sobre todos e em todos, Pai, porque em ti vivemos, Pai, em ti existimos e em ti nós movemos, Pai. Tu és a vida, Pai, tu és a vida, Pai. Ó Deus, obrigado, porque recebemos o Espírito de vida, Pai, e esta é a razão de nós estarmos aqui nesta noite, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai, que já está trabalhando em nós, que está, ó Deus, trazendo a nós, Pai, o pleno conhecimento de todas as coisas, Pai, porque Ele testifica com cada um de nós que nós somos filhos de Deus. Pai, obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela vinda de cada irmão, por cada irmão que está conectado, por essa pessoa que talvez, ó Deus, entrou esta noite para ouvir a mensagem. Pai, fala aos corações, Pai, e opera milagres, meu Pai, pois em nome de Jesus nós oramos, Pai, e desde já nós te agradecemos, e todos digam amém, Senhor. Então aplauda Jesus, dá Ele seu louvor, Ele é maravilhoso. Diga algo a Ele, diga algo expressivo, diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você o quer, diga para Ele que você o deseja. Diga: Deus, eu preciso de ti, meu Pai. Oh, aleluia. Nós precisamos da tua graça, Pai. Nós precisamos do teu amor. Nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo, meu Pai. Oh, aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos louvar com voz de júbilo, aleluia. Ele é maravilhoso, Ele está aqui. Ele é todo bondade. Não há
Não há. Minha força está em ti. Somente nele. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Tu nos ama, Pai. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, crente. Crente, crente, Jesus. Crente, crente. Crente, crente, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. Não há limite. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, crente, Diga aí. crente, crente, Jesus. Crente, 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 Jesus. Crente, crente, Somente nele. crente, 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 Jesus. Oh, Deus, aplauda Jesus. Dá ele seu louvor. Nada, nada sem ele. Tudo através dele. Ele disse, João, capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Graças a Deus. Vamos cantar, louvemos o nosso Deus, né? Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Graças a Deus.
Ele está presente, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra. Ó Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, somente a ti, Pai. Tu és o nosso prazer, a nossa alegria. Ao grandioso Deus, ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto. Louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura, louvemos, louvemos. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou, mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto. Louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura, louvemos, 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 esse é o tempo, louvemos com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva, louvemos, 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 louvemos. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura, louvemos, 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 esse é o tempo, louvemos com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva, louvemos, louvemos. Com as palmas, adore Ele. Oh Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre,
Aplauda o Senhor, glorifique o teu Deus. Oh, meu Deus. A palavra de Deus fala, não falte nos teus lábios altos louvores ao teu Deus, né? Louvar o dia inteiro, irmão. Acordar glorificando, acordar louvando, durante o dia louvando, em todos os momentos. É tão lindo e precioso isso, sabe? Que quando você está adorando a Deus, a Bíblia fala que Ele vem no lugar da adoração. Ele está presente no lugar do louvor. E a Bíblia fala então que Deus é a solução de todas as coisas que nós precisamos. Tudo, né? Ele facilita o trabalho de uma mulher, de um funcionário. Ele facilita tudo. Quando nós estamos adorando, a Bíblia fala e ensina que a adoração, o louvor precede as bênçãos. Davi orava, louvava, quer dizer, né? Louvava, pegava o violão e começava a harpa, o violão, e dedilhava, né? E a Bíblia fala que quando ele estava fazendo isso, o espírito maligno saía de Saul, né? E mora. O diabo não suporta louvor a Deus. Ele não suporta. E ele é o que impede a nossa vida de sermos bem-sucedidos em tudo. É ele que se levanta, é ele que vem. Mas quando você está adorando, dando louvor a ele, ele, puxa o carro, diga graças a Deus. Vamos cantar mais um hino. Ele é maravilhoso, não? Oh, aleluia. Ele é grande, ele é maravilhoso, ele é Deus. Tão grande, e habita dentro do nosso coração. Aleluia. Oh, Jesus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
Glorifique o teu Deus, levante a tua mão, fala com Ele agora, agradeça por Ele ser o teu Pai, ser o teu Deus, aleluia, por Ele cuidar da tua vida. Pai, nós te agradecemos, Pai. Oh Deus, ó Deus, nós te agradecemos, porque não foi nós que escolhemos a ti, meu Pai, foi o Senhor Deus que nos escolheu, Pai. Antes da fundação do mundo, Pai, nós já somos um povo eleito, escolhido por ti, ó Pai, para vivermos a tua graça, para provarmos, Deus, da tua verdade, para vivermos o teu amor, Pai, da tua misericórdia, meu Pai. Obrigado, obrigado, a ti damos toda a glória. Obrigado, meu Pai, por mais esta reunião, meu Pai. Obrigado por tudo, oh, aleluia. Diga graças a Deus, aplauda Jesus, dá Ele seu louvor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra a palavra de Deus lá no Evangelho de João, 1 João, e nós vamos ler uma passagem para a nossa meditação. 1 João, olha o que diz a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, lá no versículo 9 em diante. Diz assim: nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas aquele que não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Diga graças a Deus. Lá em João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. João, Evangelho de João, lá no capítulo 3, lá no versículo 33, diz assim: quem aceita a sua mensagem ou o seu testemunho, dá prova de que o que Deus diz é verdade. Vou repetir de novo. Quem aceita a sua mensagem ou o seu testemunho, dá prova de que o que Deus diz é verdade. Diga graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Deus é maravilhoso. Veja, nós temos o testemunho no nosso coração, porque nós aceitamos o testemunho de Deus. E é tão interessante isso, que por aceitarmos o testemunho de Deus, Deus nos selou. Deus nos selou com o seu Espírito, né? Mas João aqui, na sua carta, ele escreve dizendo: quem aceita a sua mensagem, quem aceita o seu testemunho, dá prova de que Deus diz a verdade. Essa palavra aceitar aqui, aceitar o testemunho, aceitar a mensagem, aceitar o evangelho, né? Ela vem do grego original, lambano, que significa pegar, agarrar alguma coisa a fim de usá-la, para que nós possamos usar. Mas veja, Deus todo o tempo, veja, do tempo de Adão para cá, depois Deus todo o tempo tem manifestado
o seu testemunho aqui na terra. Sempre houve uma pessoa cujo coração, Deus então pôde fazê-lo um coração com o testemunho de Deus. Sempre houve na terra. Assim aconteceu com o próprio Noé. Noé provou que o que Deus diz é verdade. Noé provou para todo mundo daquela época. E chegou até nós. Chegou até nós. Até hoje é pregado sobre Noé, o justiceiro. Noé, veja, ele provou que o que Deus diz é verdade. Abraão também provou da mesma maneira que Noé. Da mesma maneira, trazendo no seu coração um testemunho de Deus, ele provou que o que Deus diz é a verdade. Não só Abraão, mas nós conhecemos Moisés também. Moisés também, trazendo o testemunho de Deus no seu coração, ele também provou que o que Deus diz é a verdade. Não só eles, tantos outros, como também depois os profetas, até chegarem em João. Mas veja, todos eles trouxeram o testemunho de Deus dentro do coração. E por trazerem o testemunho de Deus dentro do coração, eles provaram ao mundo, né? E chegou a nós, provaram que o que Deus diz é a verdade. Olha para o teu irmão e diga para ele aí, você que tem o testemunho de Deus dentro do seu coração, olha para o teu irmão e diga para ele, Deus é a verdade. Diga para ele, o que Deus diz é a verdade. Veja, tantas pessoas que trouxeram o testemunho de Deus dentro do coração. Deus, como nós já falamos lá no livro de Atos, capítulo 17, mas em Deuteronômio, lá no livro de Deuteronômio, olha o que diz a palavra de Deus. Lá no capítulo 32, lá no versículo de número 4, diz assim, o Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito, Ele é justo em tudo o que faz. Deus é justo em tudo o que faz. Ele é perfeito. E Ele é fiel e correto. Ele é fiel e correto. Ele julga, né? Julga com justiça e honestidade. Sabe? Mostrando o caráter de Deus, né? A integridade de Deus. Trazendo a nós o conhecimento do coração de Deus, do que Deus é. Tem muitas pessoas que fazem de Deus tantas coisas, não é verdade, no mundo de hoje. A Bíblia chega a dizer no Velho Testamento que até mesmo usar o nome de Deus em vão não é boa coisa. Mas se nós compreendermos quem é Deus, né? Nós cantamos alguns hinos aqui que Ele é digno de louvor, que tudo é dele, né? Tudo. Ele é antes, Ele não teve começo, Ele não tem fim. Ele é Deus, o Criador, santo, né? Mas veja, essa é a razão. Deus sempre teve uma testemunha para testemunhar de que nada na terra, veja, e o que Ele diz é a verdade. Sempre Ele teve uma testemunha na terra, para testemunhar na terra, que Ele, tudo, as palavras que saem da sua boca, todas elas são verdade. E eu pergunto, né, e até mesmo coloco essa pergunta, o que tinha dentro dessas pessoas que os atraía a esperar em Deus em oração? O que eles traziam dentro do coração deles? Homens, e eu podia ter citado aqui muitas mulheres também. Homens e mulheres. O que atraía eles, dentro deles, para que eles pudessem
esperar em Deus e terem uma vida de oração. O que eles traziam dentro deles? Lá em Hebreus capítulo 6, olha o que o escritor dos Hebreus até mesmo escreve, que podemos analisar e pensar também, como muitas pessoas pensam, que pelas escritas o apóstolo Paulo é que o escreveu. Lá no capítulo 6, no versículo 18, olha o que diz: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. Há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E a respeito dessas duas coisas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, e assim nós, que encontramos segurança em Deus, nele, nos sentimos muito encorajados. Veja, a nos manter firme na esperança que nos foi dada. Duas coisas. Veja, portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. Meu irmão, aqui fala duas coisas. As promessas feitas a Abraão. Promessas que o próprio Deus a descreve nesse mesmo capítulo aqui, né? Nesse mesmo capítulo, ele diz assim, olha no versículo 13: Deus fez promessa a Abraão e jurou cumpri-las. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. E ele disse a Abraão: eu prometo que te abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Veja, Deus fez uma promessa. E como não havia juramento naquela época, e o juramento sempre era colocado em nome de um maior. Mas como não havia outro maior que Deus, o próprio Deus jurou pelo seu próprio nome. Olha que coisa, porque não havia outro maior. Mas o que não pode ser mudado é a promessa feita a Abraão, ou seja, a promessa de Deus. A promessa de Deus. E o voto que se baseia no próprio ser de Deus. E o voto que se baseia no próprio ser de Deus. O que Ele é. Ele é Deus. Olha para o teu irmão e diga: Ele é Deus. Veja, a promessa e o que Ele é. Se nós esperássemos alguma coisa de um ser humano, podíamos ter dúvida, incerteza. A Bíblia diz: não confieis em homens, sai dele o seu espírito, beleléu, acabou. O que ele prometeu para você, talvez o outro não cumpra, não tenha como cumprir. Mas Deus, meu irmão, Ele vem de eternidade a eternidade. Ele não teve começo e não tem fim. Então nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar nele. É tão linda essa palavra, é tão linda que quando Deus fala para Abraão, ele traz tantas afirmações, mas tão afirmações maravilhosas. Por isso que nós lemos lá em Mateus capítulo 5, e você que tem a Bíblia, você pode abrir, lá em Mateus, no capítulo 5, onde fala coisas lindas, né? Coisas lindas que traz para nós algo muito importante, no capítulo 5, do versículo 3 em diante. As bem-aventuranças, né? A verdadeira felicidade de uma pessoa. Mas olha o que fala aí, versículo 3 em diante. Feliz é a pessoa que sabe, feliz a pessoa que sabe que são espiritualmente pobres. Sabe? Feliz é a pessoa que sabe que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. O reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram,
pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Veja, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está aguardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que coisa linda. Felizes. Essa palavra feliz, ela significa desejo. Desejos atendidos. Desejos atendidos. Desejos que correspondem aos desejos de Deus. O que essas pessoas tiveram dentro delas era o desejo que correspondia, o desejo deles que correspondia com o desejo de Deus. Eles traziam dentro do coração deles, homens e mulheres do passado, e assim eles eram testemunhas de Deus aqui nessa terra. Mas eles já traziam dentro do coração deles um desejo, que esse desejo era correspondente ao desejo de Deus. Veja, então só vai provar de que Deus diz a verdade aqueles que desejam ou já possuem o desejo dentro de si. Entenda isso. Felizes as pessoas que sabem. Sabe, se eu desejo ser salvo, Deus vai confirmar no meu coração a minha vontade, o desejo da minha salvação. Por isso que nós lemos as bem-aventuranças. Era o desejo que estava no coração daquele povo. Era o desejo que estava no coração de Jesus, e Jesus transmitiu para o povo que esse desejo tinha que estar dentro do coração deles, para que Deus pudesse então confirmar esse desejo. Era isso que essas pessoas traziam dentro deles. Sabe, aquela pessoa que deseja mal para o outro, essa pessoa nunca vai receber nada de Deus. Essa pessoa que deseja tirar vantagem do outro, essa pessoa não vai receber nada de Deus. Mas essa pessoa que ama o seu próximo, ela vai receber grandes coisas de Deus. O que Deus está falando aqui é justamente isso. Coisas que correspondem à vontade de Deus. As condições do mundo sempre foram iguais. As condições do mundo sempre foram iguais. Roubo, morte, destruição, doença, miséria, peste. Veja, peste, crueldade e injustiça. O mundo sempre cavalgou dessa maneira. Por isso que Deus teve que sempre ter sua testemunha aqui na terra. A sua presença através das suas testemunhas. Para que as pessoas viessem a crer que o que Deus falava era verdade. E o que Deus está falando hoje é verdade. Mas é tão interessante isso. Veja, em meio a tudo isso, e muito mais ainda, crueldade, doença, miséria, injustiça. Veja, em meio a tudo isso, e muito mais ainda, sempre haverá pessoas cujo coração deseja mudança.
Sempre haverá pessoas que em meio a tudo isso vão desejar mudança. Sempre haverá. Sempre haverá. Vão desejar mudança. E por essa razão, são pessoas que já praticam a mudança. Aquilo que elas desejam, elas já são praticantes. Entenda isso. Entenda isso. O homem não comete pecado, entenda bem, porque ele sabe. Ele comete pecado porque a natureza dele arrasta ele, leva ele para o lado errado. Deus sabendo disso, então o que Deus faz? Deus interfere. Deus interfere. Foi Deus que foi a Noé. Foi Deus que trabalhou no coração de Noé, que conservou o coração de Noé, mantendo Noé como testemunha de Deus aqui nessa terra. Noé contemplava as injustiças da época, a ponto de Noé praticar justiça. E quando Deus viu isso, Deus então veio fazer Noé um testemunha que aquilo que Deus estava falando era verdade. E nós vemos o mundo daquela época, tudo que respirava acabou sendo apagado, morto, destruído. Noé e sua família foram salvos, não é verdade? Todo mundo conhece essa história, o dilúvio. Assim foi em Abraão. Assim foi com Abraão. E assim foi com todos. Moisés. Assim foi com os profetas. Veja, irmãos, o avivamento é uma palavra tão linda. Avivamento é uma palavra que começa dentro de nós. Ninguém pode querer mudança sem antes ter sido mudado. Ninguém. Avivamento é uma palavra que começa dentro de nós. Dentro de nós. Se nós pretendemos alguma coisa boa, essa coisa boa já deve estar dentro de nós. Nós já devemos estar andando, praticando, manifestando essa coisa boa. Veja, é tão lindo isso. É tão maravilhoso. Jesus chegou a dizer aqui na terra, pelos frutos você conhece o quê? A árvore. Não foi o que Jesus falou? Que nós não deveríamos viver por vista, mas nós deveríamos viver pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade. E então ela nos conduz a saber o que devemos ouvir, o que devemos seguir, o que devemos aprender, aquilo que vai nos conduzir à vida. É tão lindo isso aí. Abra comigo no livro de Abacuque, se você tem a palavra de Deus. Abacuque. Meu Deus, é tão lindo, esse livro é tão maravilhoso. Abacuque. Essa semana eu meditei a semana toda em Abacuque. Uns falam que é filho da sunamita, outros falam que é de outra procedência, não sabem certo de onde surgiu Abacuque, né? Mas é um livro tão maravilhoso que Paulo pegou muitos ensinos, né? Muitos ensinos. Mas ele faz uma queixa aqui contra Judá, o povo de Deus. E ele foi levantado nessa época. E começa assim no capítulo 1, versículo 1. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Deus deu uma visão para ele.
E qual foi a visão? Olha lá, ele fala aqui agora: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda? E tu não atenderás? Até quando gritarei violência? E tu não nos salvarás? Porque me fazes ver tanta maldade. Pergunta para você, irmão: você vê maldade no mundo, irmão? Se você vê, é Deus fazendo você ver. Porque tem muita gente que vê o mundo hoje como um mundo que é um paraíso, que não tem maldade. Você está entendendo? Hoje tem milhares, milhões de pessoas, hoje bilhões de pessoas que vê o mundo como um pasto, como fala, verdejante, né? Águas tranquilas. Que mundo ruim. Onde? Mas quando Deus abre, dá visão para a pessoa consegue enxergar maldade. Você está entendendo? Deus deu a visão para ele. Então ele ora. E depois ele diz no versículo 3: porque me fazes ver tanta maldade? Porque toleras a injustiça? Olha lá, ele levanta uma crítica de Deus. Porque toleras a injustiça? Estou certo de destruição, estou cercado de destruição e violência. Há brigas, lutas por toda parte. E depois ele fecha dizendo: por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Sabe, você pode meditar agora no tempo que nós estamos vivendo em cima dessa palavra. Os maus levam vantagem sobre os bons, e é por isso que a justiça é torcida. Num lugar tem 5 que é bom, mas tem 10 que é ruim. E na hora de preparar qualquer coisa, os 10 levantam a mão. Nós queremos assim. E o justo fica no aperto. Ele não tem o que fazer nada. Perderam pela quantidade de pessoas. Você está entendendo? Deus já acontecia no tempo de Judá isso. Já acontecia no tempo de Judá. Judá estava dessa maneira. E Deus então abre os olhos para que ele visse. E ele ora, intercede. E Deus então mostra o castigo. Deus iria levantar os caldeus, os babilônicos, para que viessem e trouxessem a punição. E ele então diz: mas agora vai trazer um povo pior para poder julgar e proceder em cima de um outro que está errado. Usar o errado para consertar o errado. Diga para o seu irmão: o mundo jaz no maligno, meu irmão. O mundo jaz no maligno. Mas é tão interessante isso. Veja, inconformado. Abacuque estava inconformado pela injustiça praticada pelo povo de Judá daquela época. Estava inconformado. E Deus é que tinha mostrado para ele. Veja, resposta da sua visão, a queixa sobre Judá. Uma comunidade má, um povo mau. Abacuque trazia no coração o desprazer dele em ver tanta injustiça, em ver tanto engano, em ver tanta mentira. Ele trazia dentro do coração dele. Que sentimento hoje nós trazemos dentro do nosso coração quando nós vemos toda a maldade? Qual é o sentimento? Qual é o nosso sentimento, irmão?
eu tenho Deus, em mim não acontece nada. Sim, é uma verdade. Em certos pontos é uma verdade, né? Mas você vai ter que realmente edificar a sua vida de fé. É o que Abacuque fala. Porque depois lá no final você sabe como ele traz a notícia, né? Ainda que falte. Ele não falou que ia ter. Ele falou ainda que falte semente para semear, ovelha no pasto, ainda que falte mantimento no celeiro, em Deus ainda eu vou confiar. Será que nós estamos preparando nossa vida para chegar a esse ponto? Se chegar, queira Deus que não. Mas com tanta perversidade, com tanta injustiça, não está enxergando quem não quer. E inconformado não está quem não quer estar inconformado. É tão interessante isso. Veja, lá no livro de Atos, lá no capítulo 10, olha o que Deus revela para nós aqui. Atos, lá no capítulo 10. Olha o que Deus fala. Versículo 1. Diz assim, olha, sobre Cornélio, né? Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse, Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. Ele não esqueceu de você. Agora manda alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Veja, irmãos, Cornélio não era qualquer pessoa, embora ele não era judeu. Mas ele era uma pessoa que dentro do seu coração prestava louvor a Deus, cultuava a Deus. E não só ele e sua família. Ele tinha um desejo dentro do coração que correspondia ao desejo de Deus. Correspondia ao desejo de Deus. Mas precisava se acertar. Então Deus falou, vai buscar uma testemunha minha. Pedro, lá em Jope, o anjo aparece, diz da aceitação dele perante Deus e manda que ele fosse lá. E ele manda seus servos e os seus servos foram. E lá no versículo um pouco para frente, se nós olharmos lá, no versículo 40 em diante, aconteceu algo maravilhoso com a vinda de Pedro. Eu não vou contar a história inteira aqui, porque vai muito longe. Mas no versículo 40 em diante diz assim, Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no 3º dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos a testemunha que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho a todo o povo, ao povo, e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Veja, o testemunha de Deus veio ali, mas porque encontrou um homem, né? Um homem, cujo coração correspondia ao próprio desejo de Deus. Quando eu comecei dizendo, eu disse já no meio,
Aquele que deseja ser salvo, ele será salvo. Aquele que deseja ser liberto de qualquer coisa, ele vai ser liberto. Aquele que deseja a cura divina, ele vai ser curado. Aquele que deseja, que tiver dentro do seu coração algo correspondente à bênção de Deus, à promessa de Deus, com certeza será transformado, meu irmão. Receberá a promessa de Deus, porque Deus é fiel, porque Deus é maravilhoso. Mas a pergunta fica: o desejo do nosso coração é correspondente ao desejo de Deus? Ou simplesmente nós ouvimos e nada desejamos? Sabe, a palavra de Deus, ela é como um martelo, ela bate na penha, ela vai batendo, ela quer encontrar ali um lugar para poder ficar. É uma semente que está sendo semeada, é a misericórdia de Deus que está sendo nos dada. É Deus, o próprio Deus, interferindo naquilo que o homem não tem capacidade de nada. Mas o próprio Deus está dando a ele a condição que ele veja o mundo que ele está. E o desagrado do mundo venha trazê-lo à direção de Deus, a Deus, para que em Deus ele encontre satisfação para poder viver aqui nessa terra. E não só viver aqui nessa terra, mas estar com a visão também para a vida eterna. Você entende isso, irmão? É muito sério. Nós estamos falando no mundo de hoje, onde tem muitas pessoas, meu irmão, que não estão nem aí hoje. Querem viver o presente. O mundo é belo para eles. Sabe, praticar a injustiça é normal, todo mundo faz. A mentira está virando verdade. Sabe? As coisas erradas estão tão comum que hoje ninguém mais dá conta para nada. Ninguém dá conta para nada. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. Por isso que ele fala: Deus é que é juiz dos vivos e dos mortos. Quando alguém, seja onde for, desejar, seja salvação, seja qualquer outra coisa da parte de Deus, ele o terá. Davi, quando escreve o livro de Salmos, ele fala: deleita-te no Senhor, e ele realizará o desejo do vosso coração. Mas tem muitas pessoas que pegam essa palavra e tiram do contexto, e faz o que dela? Desejo de coisas que não tem nada a ver. Desejo de coisas que não tem nada a ver. Outro dia eu falei aqui, Deus fazia com que o sapato crescesse no pé da pessoa e 40 anos durasse o sapato. Mas tem gente que trabalha a vida inteirinha para acumular sapato dentro de casa, nas partilheiras. Tem 1000 pés de par de sapato lá. São tão fissurados nessas coisas. Não é verdade? Vocês devem conhecer pessoas assim. Você deve conhecer. E pagam caro para poder conseguir fazer tais feitos. E esse desejo oram para Deus: dá mais sapato, Deus, dá mais sapato, Deus, dá mais sapato, Deus, dá mais sapato, Deus. E para que você tem 2 pés, 1000 pés de sapato? Para que 1000 peças de roupa? Irmão, pensa um pouquinho. Desejos que estão desencontrados com os desejos de Deus. Entenda. São desejos que só nos prejudicam. Sabia disso? Tem gente que sai de um carnê, entra no outro, sai do outro, entra no outro, no fim não paga primeiro, não paga o segundo, e aí ora a Deus: ai, me ajude, socorre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, e ele realizará o desejo do vosso coração. Deus é tão maravilhoso. O ser humano é sonhador, irmão. Sonhador de coisas impossíveis. Você sabia disso? Já viu aquele que sonha? Agora eu estou numa boa. Agora é comer, é beber, é viver. Agora estou numa boa, tá? No outro dia, se ele soubesse que vão lhe pedir a alma,
o que ele preparou para ela. A Bíblia fala isso. Porque o desejo estava desencontrado com o desejo de Deus. Desejo desencontrado. Veja, Jesus chegou a dizer certa ocasião: e estes sinais seguirão aos que creem. Tem que haver o desejo correspondente ao desejo de Deus. Olha esse texto, que maravilha que é. Lá no livro de Lucas. E depois nós vamos encerrar aí. Lá no capítulo 2. Nós vamos ler. Versículo 25. Diz assim, olha. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O que ele esperava? A salvação do povo de Israel. Veja, e o Espírito Santo estava com ele. E o próprio Espírito lhe tinha prometido. Já tinha falado. Por isso que ele esperava a salvação de Israel. Porque o Espírito Santo já tinha revelado. Deus já tinha falado. Já tinha prometido que antes dele morrer, ele iria ver o Messias, enviado pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Mas veja, Simeão, ele era um profeta. Ele era um homem que fazia, profeta não, ele era um homem de Deus, o qual prestava serviço no templo naquela época. E o que ele fez nesse dia? A Bíblia fala que ele sai e, como a lei exigia, ele ia nesse dia para prestar serviço para Deus, onde as mulheres, as mães, os pais, traziam seus filhos para apresentar ao Senhor. E junto com a apresentação, traziam ali a oferta de sacrifício. Os que tinham mais dinheiro traziam um bezerro, e os que tinham menos, que não tinham condição, traziam uma rola, uma pombinha, mas tinha que trazer o sacrifício. E então, ele estava lá, com essa esperança que Deus disse a ele, através do Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Messias, o Salvador de Israel. E a Bíblia fala que ele estava lá e chegou o dia de fazer esse trabalho. E ele foi para fazer o trabalho, executar o trabalho. E dentre todas as pessoas que estavam lá naquele dia especial, para aquela finalidade, para o cumprimento da lei, que a lei mandava, tinha lá um casal especial. E esse casal especial, quem que era? Maria e José. Maria e José. E a Bíblia fala que depois dele fazer para um, fazer para outro, fazer para outro, fazer para outro, de repente quem vem? Maria e José, trazendo um menino, cujo nome era Jesus. E quando ele pega aquele menino para apresentar a Deus, o Espírito Santo deu a revelação. E então ele profetiza ali dizendo: vi, agora já posso morrer. Estou vendo o Salvador do povo de Israel. O Salvador. E ali fala também que tinha uma mulher, uma profetisa, Ana, que havia casado e com 7 anos seu marido morreu e ela ficou ali no átrio, não saía do átrio, e ali ficava orando e jejuando todo dia. E também essa mulher veio e profetizou sobre o próprio Jesus. Veja, irmãos, Deus é cumpridor das coisas. E em todo lugar Deus vai ter que ter uma testemunha. Seja um homem, seja mulher, mas Deus está lá para agir. Mas o que nós precisamos ter é esse desejo dentro do nosso coração. Quando nós olhamos sobre esse homem aqui, Simeão, era um homem bom, piedoso, esperava a salvação do povo de Israel. É um homem que via a realidade do povo e via que precisava de ter um Salvador, uma interferência de Deus. Deus precisava manifestar, porque homem nenhum mais mudava.
porque até mesmo os religiosos, os que estavam à frente, até eles estavam contaminados, estava tudo errado. Já nada mais acontecia, então ele esperava que Deus fizesse alguma coisa. E quando ele esperava que Deus fizesse alguma coisa, o que o Espírito Santo fez? Falou com ele, revelou para ele que ele não iria morrer antes de ver. E foi o que aconteceu. Antes dele morrer, antes da partida dele, ele contemplou a vinda de Jesus. Aquilo que ninguém estava enxergando, só Maria sabia, José também sabia, mas ele teve o prazer de saber também. Naquele momento, quando ele apresenta a criança ao Senhor, a Deus, ele estava apresentando o próprio Filho de Deus, obra do Espírito Santo. A pergunta fica, meu irmão, o que nós trazemos dentro do nosso coração? Será que realmente os nossos desejos são os desejos de Deus? Pois a Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós, o próprio Deus. As nossas ações, nossos desejos têm que ser correspondentes a Deus. Nós cantamos aqui, brilha a tua luz em mim, brilha a tua luz em mim. A Bíblia fala que Ele nos fez luz do mundo e sal da terra. Sabe, nós temos que enxergar, ver a realidade do mundo. Se você não está vendo, conversa com Deus, diga para Ele, abra os meus olhos para que eu enxergue a realidade do mundo, Pai. Para que eu saiba pecado, o que é pecado. Para que eu veja, para que essas coisas não façam parte do meu coração. Para que o meu coração seja correspondente ao teu coração, à tua vontade. Tem muita gente que não enxerga mais nada, meu irmão. Tem muita gente que não consegue dizer para ele mesmo, minha boca é um manancial de vida. Tem muita gente que enxerga de tudo, que não pode dizer para o Espírito Santo, meus olhos são seus olhos. Nós não temos como impedir de enxergar, mas nós podemos virar o rosto. Nós podemos dizer não. Nós podemos não querer. Você aciona um Facebook, um YouTube, besteira aparece em cima de besteira. Mas não precisa ficar vendo ali. Não deixa aquilo ali despertar desejo. Odeia aquilo ali. Fala para Deus revelar aquilo ali, que aquilo ali é desprazer para Deus. Abra os meus olhos para ver, Deus. Que besteira no meu ouvido, Senhor, seja coisa que venha doer. Que venha doer. Nós temos que ter esse sentimento. Foi o sentimento de Jesus e foi esse sentimento que levou Jesus à cruz, meu irmão. Foi esse sentimento, foi esse desejo. Ele enxergou a terra, ele viu a terra, ele veio à terra por esse propósito. Sabe? Que Deus nos ajude. Olha para o seu irmão e diga para ele, que Deus nos ajude. Porque Jesus está voltando, meu irmão. E Ele vem para fazer uma coisa, julgar. Ele não vem aqui para dar tapinha na costa de ninguém, não. Ele vem aqui para julgar. E Ele fez uma promessa. Aqueles que estão esperando Ele por sua vinda, né? Que cujo desejo do coração está firmado nessa espera, né? Nessa espera. E eu digo para mim todo dia, Ele tem que vir. Ele tem que vir. Isso aqui não tem mais como andar mais para frente. Ele tem que vir. Mas Ele virá. E Ele fala, aqueles que dormiram em Cristo, ressurgirão primeiro. Vai ressuscitar primeiro. E aqueles que estão em vida, esperando, esses serão transformados, transladados. E também estarão com o Senhor para sempre. Pergunta para o seu irmão do lado. O que você espera no seu coração, meu irmão? O que nós esperamos? Os nossos desejos têm que ser os desejos de Deus. Cada dia mais, cada dia mais. Para isso, nós temos que ver as coisas que estão acontecendo no mundo, entendê-las. Se a gente não vê e não entender, a gente nunca vai odiar. Nunca vai.
Já viu aquele ditado que diz: pimenta nos olhos dos outros não arde? Já ouviu isso? Já ouviu isso? Pimenta no olho do outro não arde, né? Então quem está ardendo que se dane. Tem outros que dizem assim: ah, fez por merecer. Não, meu irmão. Nós temos que orar para Deus. Chorar com os que choram. Entristecer com os que estão tristes. Temos que odiar o pecado. E quando nós odiamos o pecado, nossas orações serão ouvidas por Deus. E Deus manifestará o seu poder. Ele fez promessa. Ele fez promessa. Ele fez promessa de transformação. Ele fez promessa para o seu povo. Ele fez promessa para cada um de nós. Só que as promessas de Deus não podem estar aliadas com desejos que sejam contrários com Deus. Se tiver, não vai funcionar, meu irmão. Não funciona. Mas se nós estivermos de acordo com Deus, porque nós estamos vendo o que é errado e sabemos que Deus não está de acordo, e nós nos entristecermos por isso e orarmos para que Deus faça alguma coisa, porque só Deus é que pode fazer. Só Deus é que pode fazer. Só Deus pode pegar, irmão, uma pessoa que está no fundo do poço da droga e tirar ele e trazer de volta para a sociedade. Só Deus é que pode fazer isso, meu irmão. Só Deus é que pode restaurar essas vidas. Estão andando, estão que nem cego. O mundo virou normal, essas coisas. Mas para nós não, para Deus não. E Deus pode mudar. Deus pode nos dar de volta aquilo que é nosso. Deus pode. Mas nós precisamos ter esse desejo dentro do nosso coração. Toda a Bíblia é manifestada dessa forma. Toda ela. Por isso que nós lemos a bem-aventurança. Feliz, feliz, feliz. Eu gosto dessa linguagem. Na outra linguagem diz bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Já estão trazendo dentro do coração, né? Princípios bons. Por isso que a Bíblia fala. Pega o caminho bom, anda nele e você vai receber só coisas boas. Mas quando nós andamos misturados, né? Tipo, cada um para si, Deus para todos, né? Aí nós estamos consentindo com as coisas erradas. E quem consente, torna participante, meu irmão. Deus está aqui, diga graças a Deus. Diga para o seu irmão, você é filho de Deus, meu irmão. Diga para o seu irmão, Deus cuida da tua vida. Por isso que Paulo, né, em Romanos capítulo de número 1, ele diz lá, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé, meu irmão. Viverá pela orientação de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Sabe? Eu lembro quando eu tomei um propósito no coração para sair do comércio, sair de onde eu estava. Foi porque uma coisa errada aconteceu que eu não queria mais que acontecesse. E quando aconteceu, a minha atitude foi, eu não quero mais. Não serve para mim. Eu estou buscando outra coisa e essa outra coisa eu quero. E a partir desse início, dessa tomada de atitude, os meus olhos começaram a ver coisas pior. Coisas pior. Coisas que eu imaginava que não tinha problema. Coisas que eu achava que era normal. Coisas que eu achava que me satisfazia. Só que de repente meus olhos começaram a abrir, 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 abrir. E então o sentimento começou a ser mudado por essas coisas. E hoje o meu prazer é outro. Hoje o meu prazer é Deus. Entenda isso. Ah, mas pastor Miguel ficou louco. Não, não fiquei louco não. Esses homens de Deus não ficaram loucos não. Essas mulheres de Deus não ficaram loucas não. E ninguém que confia em Deus será louco. Chamado pelo mundo, mas não pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus são chamados de sábios, entendidos, prudentes. Nós somos povo de Deus, meu irmão.
Nós somos filhos de Deus. A natureza de Deus está em nós. Sabe, é tão gostoso saber que Deus opera milagre, que Deus faz multiplicação, que aquilo que nós pedimos para Deus, Ele faz para nós. Isso é tão maravilhoso, que nós estamos mexendo com coisa sobrenatural. Nós estamos mexendo com milagre. Milagre não se entende. Nós estamos mexendo com algo invisível que para nós se torna visível. Que o impossível se torna possível. Mas tudo depende de cada um de nós. Deus é maravilhoso e Ele está aqui. Nós vamos orar. Eu convido que você fique de pé. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sabe, a coisa mais gostosa é quando você está tomando uma atitude, que você vai tomar uma atitude e de repente a palavra de Deus vem dentro de você e ela revela o que você tem que fazer. E aí você tem duas escolhas: ou fazer ou não fazer. E quando você faz, porque Deus mandou, Deus então faz o que você não conseguiria fazer, Ele realiza para você. E a vitória acontece na tua vida. Você entende? Nós nunca perdemos, nós só ganhamos com Deus. Nós só ganhamos com Deus. Nunca, nunca. Só perde cujos desejos não estão de acordo com os desejos de Deus. Só perde essa pessoa. E hoje o mundo está um caos. Está um caos. Mas Deus continua verdadeiro. Verdadeiro. O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diga graças a Deus. Vamos orar a Deus, meu irmão. Vamos falar com Deus. Eu não estou dizendo para você hoje, nessa noite, não leve o pensamento dentro do seu coração, pastor Miguel, ele não tem dinheiro para comprar sapato, então deixa eu comprar meu sapato. Você pode ter quantos pares de sapato você quer, meu irmão. Não tem problema. Entenda bem. Deus não vai ficar bravo com você porque você tem 10 pares de sapato. Não é nada disso que eu quis dizer. Mas melhor é o desejo com Deus. Melhor é o que Deus nos ensina. É ter a bênção de Deus na nossa vida. De vez em quando eu ouço a Rosali falar: nossa, essa camisa tem tantos anos. Eu falo: ainda vai durar mais tantos anos. Que bom não precisar comprar. Não é verdade? Ué, eu fico mais tranquilo em casa. Se eu não preciso comprar, eu fico mais tranquilo. Se eu me encho de dívida, eu vou ter que me virar para trabalhar. Não é isso? Eu fui uma pessoa assim. Uma pessoa ansiosa pelas coisas que virava 24 horas por dia, porque eu precisava ganhar dinheiro para pagar as contas. Agora hoje não. Hoje mudou. Hoje mudou. O que me interessa hoje não é o que os outros veem, e sim o que Deus vê. Porque se Deus vê eu certo com Ele, os outros me vão ver andando com Deus. É entender isso. São os princípios de Deus. Meu Deus do céu. Jesus, quando mandou os discípulos, falou para ele: não leva cinto, não leva bolsa, não leva nada. Assim Deus cuidará de vocês. O trabalhador é digno do seu salário. Eles viveram para Deus e Deus cuidou deles. Todo o tempo. Ele cuida dos seus filhos, meu irmão. Ele cuida de cada um de nós. Diga graças a Deus. Temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, mas ficar confiante em Deus. Fazer os nossos desejos, estar todos eles correspondentes ao desejo de Deus. Guarda isso no seu coração. Fale com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti, ó Pai,
obrigado, porque o Senhor sempre deu testemunho aqui na terra, Pai, por homens, mulheres, cujo coração, Pai, já tinha no coração, Pai, por revelação Tua, ó Pai, já traziam dentro do coração, Pai, ó Deus, o que o Senhor Deus enxergava no mundo, ó Pai, e os desejos também que Tu tinhas sobre certas coisas, Pai. O Senhor mostrou, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós louvamos a Ti, porque os nossos olhos são bem-aventurados porque veem, Pai. Os nossos ouvidos são bem-aventurados porque ouvem, ó Pai. Pai, como Tu dizes na Tua palavra, Pai, o melhor, Pai, o melhor da vida é Tu, Deus, que tem para nos dar. É Tu, Deus, que tem para acrescentar em nós, Pai. Por isso, Deus, que esta noite seja uma noite onde os nossos olhos passem a ver, Pai. Onde os nossos ouvidos passem a ouvir, Pai. Mas ouvir, Pai, coisas que são concernentes à Tua vontade e o Teu desejo, Pai. Para que saibamos, Pai, e assim venhamos a ser praticante, Pai, atuante, Pai. E, ó Deus, repudiando tudo que venha contrário, Pai. E assim, Deus, nós provaremos o melhor da terra, o melhor de Ti, Pai, sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, porque o Senhor tem uma aliança. O Senhor disse a Abraão, bendita será todas as nações da terra, através de Abraão, Pai. E o Senhor disse, Pai, aleluia, Pai, que nós somos de Cristo e somos herdeiros de Abraão, Pai. Hoje estamos aqui, Pai, na qualidade, Pai, de povo de Deus, propriedade de Deus, nação santa, raça eleita, Pai, sendo reeducado a cada dia, ó Pai, formado a cada dia, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra. Por esta razão, Pai, ó Deus, vem, dê continuidade e faz sobre nós tudo o que de nós está escrito, Pai, na Tua palavra, e que Teu nome, meu Pai, seja glorificado. Assim, Pai, aqueles que estão ouvindo na sua casa, que junto também estão orando nessa noite, ó Pai, que Tu possas fazer de igual forma, Pai. Ó Deus, só Tu pode nos dirigir a vida, Pai. Só Tu, Deus, pode nos guiar. Nós demos abertura hoje falando da Tua grandeza, Pai, que Tu és a vida, Tu és a razão da nossa existência, Tu és a razão do nosso viver, do nosso agir, Pai. De todas as nossas ações, Pai, Tu és a razão, Pai, porque Tu, Deus, é a vida, Pai. Mas hoje, Pai, na qualidade de Filho de Deus, é que nós clamamos a Ti pelo Teu agir, Pai, pelas injustiças que há neste mundo, ó Pai, o Teu manifestar, Pai. É o que nós Te pedimos, Pai. Eu oro por todas as famílias aqui representadas, Pai. Eu oro por todo o Teu povo, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que tudo, ó Deus, que o Senhor começou a fazer em cada família, Pai, Tu, Deus, venha completar, Tu venhas realizar, Tu venhas fazer as promessas cumpridas, Pai, porque Tu, Deus, é a verdade, porque Tu, Deus, é a verdade. O Senhor falou e é o Senhor quem faz, então cumpra, Pai. Abençoe esta família, Deus. Abençoe com a salvação, Pai. Abençoe com o amor, Pai. Abençoe, Deus, com tudo que Tu tem, Pai, para realizar nesta família, Pai. E que todas elas sejam abençoadas. E que Teu nome seja visto e glorificado, Pai, por essas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro e abençoo, Pai. Declaro o doente curado, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a saúde sobre todos, Pai. E abençoo todos, Pai, tanto aqui presencial, como também nas lives, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo para o Teu louvor e Tua glória. Deus é bom, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus Ele é tudo o que Ele diz que Ele é. E Ele faz tudo o que Ele diz que Ele faz. Ele diz, olha, o justo, ele é bem sucedido em tudo o que ele faz. Mas quando o desejo desse justo está de acordo com o desejo de Deus. Por que Deus tornaria uma pessoa bem-sucedida e a pessoa realizaria só a vontade dela e não a vontade de Deus através do sucesso dela? Qual a razão disso? Qual a razão de Deus colocar um cara, um homem, num patamar bem alto e esse homem agora ficar subjugando os outros lá embaixo? Deus não faz isso, meu irmão. Deus não faz isso. A Bíblia fala que Jesus se humilhou.
Por isso que ele fala os humildes, né? Possuirão o quê? A terra. Deus é maravilhoso. Que essa palavra entre no teu coração e que você venha refletir nela, né? Sabe, quando eu pensava essa semana todinha sobre isso, hoje fiquei quase o dia inteiro lidando com isso, ontem lidando com isso, desde madrugada estou lidando com isso. Porque é difícil de compreender. É difícil de entender. Mas não impossível, porque Deus está em nós. Deus está em nós. Ele tem o melhor para a nossa vida, meu irmão. Nós não temos que se preocupar. O mundo tem que se preocupar, mas nós não. Nós temos que permanecer em Deus. Permanecer nele. E Ele em nós. E essa junção, essa comunhão, vai redundar em bênção. Vai redundar em bênção. Na sua vida, na sua família, nos seus familiares, na sua casa, tudo vai ser confirmado por Deus. Tudo. Deus é fiel, meu irmão. Eu admiro pessoas que veem a coisa errada e acabam consentindo com a coisa errada, sabe? Eu sempre digo, Satanás ele vem de mansinho, né? E ele vai colocando, ele vai colocando, ele vai colocando, ele vai colocando. E aí a coisa errada passa sendo coisa certa. É por isso que eu me oponho à coisa errada. Eu me oponho. E deve ser assim. Diga graças a Deus. Diga para o seu irmão, você é possuidor da verdade, irmão. Nós somos possuidor da verdade. Diga graças a Deus. Venha para a igreja, né? Venha nos cultos presencial, quarta-feira, sábado e domingo. Participe do culto. Nós vamos orar agora na oração final pelos dizimistas, sabe? Você que está na live, você que é dizimista fiel. Deus, Ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja sustento, mantimento na obra de Deus. E Ele disse, faça a prova de mim. Eu repreendo o devorador e eu abro o céu. Eu derramo do meu tesouro ricas chuvas de bênção sobre a vida do dizimista. E o dizimista será visto na terra, ou será, ele será uma prova de que o que Deus falou é verdade. Ele será visto na terra, foi a mensagem de hoje. Ele será visto na terra, feliz e produtivo. Eu acredito nisso, eu vivo isso. Deus é um Deus de milagre. As ofertas são para aumentar o nosso ganho. Quem oferta na obra de Deus não fica sem receber, meu irmão, porque é uma semeadura. Aquele que semeia, a Bíblia fala, ele colhe. Quem semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia bastante, colhe bastante. Porque Deus é um Deus que age com justiça, Ele é justo. Ele é justo. Seja praticante do dízimo e praticante da oferta. Não falo isso para tomar dinheiro de ninguém, não é nada disso. Eu creio em Deus. Mas eu creio no ensinamento da palavra de Deus. Os tempos estão aí. O mundo está aí. Mas uma coisa eu sei. Os que praticam a palavra, eles vão ficar para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é fiel e sempre será fiel. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós oramos pelos dízimos, Pai. Ó Deus, declaramos os dízimos consagrados a Ti, ó Pai. E declaramos, Deus, a bênção do dízimo sobre todos os dizimistas, Pai. O Senhor disse, trazei. Então aqui está sendo, Deus, colocado no Teu altar, Pai. E eu declaro abençoado todos os dízimos, Pai. Mas eu declaro a bênção sobre o dizimista. Eu repreendo o devorador em nome de Jesus, ó Pai. E declaro o dizimista livre do devorador. E recebendo do alto céu ricas chuvas de bênçãos vindas do teu tesouro, Pai. E declaro todos os dizimistas sendo vistos na terra, feliz e produtivo, ó Pai. Assim eu abençoo o dizimista, assim abençoo o ofertante, Pai.
As ofertas eu declaro todas elas multiplicadas 1 por 100, Pai. E declaro, Deus, em nome de Jesus Cristo, tanto o dizimista como o ofertante, Pai. Ó Deus, para o teu louvor e tua glória, abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Assim abençoo todos nesta noite, ó Pai. E declaro uma semana de vitória, Pai. Uma semana de conquista, uma semana de sucesso, ó Pai. Em nome de Jesus, porque está escrito na tua palavra. Sempre, Pai, sempre tu nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Que esta palavra esteja em cada lar, em cada família, esteja sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos. Esteja, Pai, como um desejo, uma espera no coração de cada um, Pai. E que eles tomem posse, sabendo assim que tu, Deus, é a verdade. E que tu sejas glorificado em cada família, em cada lar. Assim eu os abençoo, Pai, para o teu louvor e tua glória, em um nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém, Jesus. Diga graças a Deus. Abençoe seu irmão e vá na paz. Amém? E você na live, fica com Deus, fica firme. Uma semana de vitória para você, né? Nós amamos você. Amém? Fica com Deus. Amanhã nós temos a live, 8 horas, com o pastor Miguel. Amém? Fica com Deus.